Oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Maravilha, espero que esteja todo mundo bem. Eu sei que as aulas de figura de linguagem são realmente chatas, ai, mas bora lá. A gente vai aprender mais um pouco de figura de linguagem. Essa é a segunda aula, a terceira aula de figura de linguagem. Falta mais uma. Então, vamos comigo para desvendar mais umas figuras de linguagem. Vamos lá para metonímia. Metonímia é quando se substitui um termo pelo outro. Substituição, porém, é feita pela proximidade de referências entre os dois termos. Por exemplo, comeu o prato todo. Ou seja, quando eu falo comeu o prato, não é comeu o prato recipiente. Eu falo comeu o que estava dentro do prato, que é o almoço, a janta, ou qualquer coisa que você esteja dentro do prato, tá? Vamos para mais exemplos. Por exemplo, autor pela obra. Gosto de ler Machado de Assis. Ou seja, eu gosto de ler as obras de Machado de Assis. Tá? Inventor pelo evento. Edison iluminou o mundo. Edison foi quem inventou a luz, a lâmpada. Então, quando eu digo Edison ilumina o mundo, eu estou dizendo que as lâmpadas, né? No caso, Edison, que inventou, vai iluminar todo o mundo, tá? Símbolo pelo objeto simbolizado. Não te afastes da cruz. Quando a gente fala não te afastes da cruz, para quem é religioso, não se afaste da fé, não se afaste da religião, não se afaste daquilo que você foi designado, tá? Quando se fala de religião. Lugar pelo produto do lugar. Fumeio saboroso Havana. Tipo, eu for saborear um famoso cigarro ou alguma coisa do tipo, tá? Efeito pela causa. Sócrates bebeu a morte. Sócrates bebeu um veneno, certo? Porque aí eu tô dando um efeito, tá? Para a causa que ele fez. Causa pelo efeito. Moro no campo e como do meu trabalho. Ou seja, eu moro no campo e como as coisas que eu trabalho naquele lugar. Por exemplo, as frutas, as verduras, o que tiver naquele determinado lugar. Animais, dependendo de qual seja, etc. Continente pelo conteúdo. Bebeu o cálice todo. Ou seja, ele bebeu o que estava dentro do cálice. Por exemplo, água, refrigerante, vinho. Depende, né? Da qualidade de bebida que estava dentro do cálice, do recipiente. Ironia é uma coisa que todo mundo gosta de fazer. E isso é inerente ao ser, né? Isso é uma coisa que é normal para todo mundo. Ocorre quando se expressa uma ideia por meio de uma construção que diz o oposto do que realmente se quer dizer, certo? Por exemplo, não para de chover. Ótima ideia que vim logo hoje que eu vim pra praia. Vê, não poderia chover, né? Mas choveu porque eu tava na praia, né? Infelizmente. Fazer o quê? Então isso é uma ironia. Eu tô ironizando aquele determinado momento, ok? Vamos lá para mais exemplos de ironia. Vejamos essa primeira frase aí. Como você foi bem na última prova, né? Nem tirou a nota mínima. Vê, eu tô sendo bem irônico contigo. Por quê? Tu era pra ter tirado a nota mínima, pelo menos, e tu não tirou. E eu tô sendo bem irônico no começo da frase. Como se você foi muito bem na prova, vê. Mesmo tu tendo tirado, sei lá, 5, 4, 3, né? 0, mas nem tirou a nota mínima, ok? Por exemplo, quando eu falo, parece um anjo, né? Aquele menino. Briga com todos que estão perto. Vê, eu tô dizendo que ele é um verdadeiro, né? Desordeiro. Ele vai brigar com todo mundo, mas na frente de outras pessoas ele é um anjinho, né? Ele tem uma cara de anjinho, né? Hipérbole. Hipérbole é quando a gente usa expressão muito exagerada para passar uma ideia. Por exemplo, quando eu falo, tô morrendo de fome, hein? Esse morrendo aí é uma hipérbole, é um exagero para dizer que eu tô com muita fome. Mas eu falo a expressão morrendo para dar uma ideia de que realmente eu tô com fome, certo? Esse exemplo, que demora, tô esperando há séculos.
Vê, eu tô esperando há muito tempo, mas eu botei há séculos. Por quê? Porque entende-se que séculos é muito tempo, entendeu? Séculos não são 100 anos, então é muito tempo. Então eu utilizei esperando há séculos, porque para dizer que eu esperei muito tempo por você. Faria isso milhões de vezes, se fosse preciso. Rios te correrão dos olhos se chorares. Vê, faria isso milhões de vezes. Ou seja, quantas vezes fosse necessário eu iria fazer esse milhão de vezes, no caso. Essa expressão seria quantas vezes fosse necessário. E esses rios te correrão dos olhos se chorares. Esses rios que a gente fala são as lágrimas. Muitas lágrimas. Pra gente não falar muitas lágrimas, a gente fala rios. Poxa, eu tô chorando rios de lágrimas, vê. Olha que coisa exagerada. A gente não chora rios, a gente chora muito, mas a gente não chora um rio, né, gente? Então, o eufemismo ele ocorre quando vai se utilizar de expressões para atenuar uma ideia, certo? Que é tida como agressiva, que é tida como desagradável, pejorativa, enfim. Vamos para um exemplo. Ele estava muito doente e acabou batendo as botas. Quando fala aí batendo as botas, é como se eu quiser suavizar aquele momento que eu pudesse dizer assim. Ele estava doente, muito doente, e acabou morrendo. Para não dizer morrendo, aí eu acrescento isso aqui, batendo as botas. Eu estou suavizando aquele momento que eu estou passando para aquela pessoa. Por exemplo, depois de muito sofrimento, entregou a alma ao Senhor. Geralmente, muitas pessoas que são cristãs, né, falam isso. Depois de muito sofrimento, entregou a alma ao Senhor. Esse entregou a alma ao Senhor é quando a pessoa morre. A gente também fala assim, ele descansou, né? Quando a gente fala de morte também, para suavizar o momento, né? O prefeito ficou rico por meios ilícitos. Aí vê, por meios ilícitos é por forma errada. Ou seja, coisas que não são lícitas, coisas que não são corretas, né? Fernando faltou com a verdade. Quando você fala que Fernando faltou com a verdade, ele foi mentiroso, não é isso? O contrário da verdade é a mentira. Se ele faltou verdade, ele mentiu, certo? Vamos para a antítese. A antítese consiste na utilização de dois termos que contrastam entre si. O que é um contraste? É uma coisa contrária, é uma coisa adversa. Vamos lá. O mito é o nada, que é tudo. Vê, nada é tudo. É comparação. É um contraste. Vamos para o exemplo de antítese. O mito é o nada, que é tudo. Nada é tudo. Estou sendo contrário, né? O corpo é grande e a alma é pequena. Grande e pequena. Olha aí. Contrário. Ideias contrárias. Quando o muro separa, uma ponte une. Vê, contrário de novo. Desceu aos pantos com os tapires. Subiu aos andes com os condores. Descer, subir. Contrário. Felicidade e tristeza tomaram conta de sua alma. Novamente, contrário. Felicidade e tristeza. Vamos para a última figura de linguagem de hoje, que é o paradoxo. Consiste numa proposição aparentemente absurda, resultante da união de ideias contraditórias que vai ter um fundo de verdade. Vamos lá. Se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Vê. Prender e soltar. Ou seja, um dia, se você vai me prender, automaticamente você vai ter que me soltar. É uma coisa absurda, mas que tem um fundo de verdade. Já estou cheio de me sentir vazio. Cheio e vazio. Veja, é um paradoxo, é uma proposição absurda, tá? A novidade que seria um sonho, o milagre risonho da sereia, viraria um pesadelo tão medonho. Vê, mesmo sendo um absurdo, tem um fundo de verdade. Vê, embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. É bem absurdo, né? Mas sempre tem um fundo de verdade, tá? Vamos para os últimos exemplos.
O amor é ferida que dói, não se sente. A gente pode... O amor é ferido? Literalmente? Não, né? O amor dói? Não. A gente pode tocar no amor para ele ser ferido? Não. Então é uma coisa absurda, mas que a gente pode sentir no sentido de emoção, tá? Sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Vê. Contrário, ideia contrária, mas sempre tem no fundo de verdade. Mesmo ele tendo aquela liberdade ali, ele estava preso por alguma coisa que o Vinícius de Moraes, que é um grande compositor, ele tinha esse carisma, esse cuidado nas suas poesias, nas suas canções, tá? Bastou ouvir o teu silêncio para chorar de saudades, né? Vê. Bastou ouvir. Eu ouço silêncio? Não. Eu choro de saudade? Posso até chorar. Mas ouvir o silêncio eu não ouço. É uma coisa absurda, tá? Estou cego e vejo. Arranco os olhos e vejo. Vê. Eu estou cego e vejo. Ótimo. É uma coisa totalmente normal. Agora, eu arrancar o olho e ver é uma coisa absurda. Né? Uma coisa absurda, tá? Eu fujo ou não sei não. Mas é tão duro esse infinito espaço ultra fechado. Ou seja, eu fico ou não fico naquele determinado lugar. Mas aquele fechado é tão duro que eu não consigo sair. Mesmo tendo essas complicações na minha cabeça, certo? É uma coisa absurda, mas que também pode se tornar realidade. Então, a gente acaba por hoje essa aula de figura de linguagem. Como eu disse na outra aula, essa é uma aula de figura de linguagem. Essas aulas são sequenciadas, então eu não vou passar a atividade para vocês ainda. Só vou passar a atividade na última aula de figuras de linguagem, que será a próxima, tá? Qualquer dúvida, grupo do WhatsApp, meu privado, tá? E até amanhã, se Deus quiser.